Bem-vindo ao sétimo episódio de Forja de Líderes. Hoje, com Igor Mosqueto, falando de muitas coisas que o empresário não entende. O empresário pode ter o seu pior emprego dentro de uma empresa. E nós vamos entender isso quando temos aqui um consultor, empresário, pai, um cara fantástico que eu conheço há muitos anos e vamos entender um pouquinho melhor desse mundo que o empresário muitas vezes ignora. Igor, vamos começar. Conta a sua história. Quem é, da onde você veio, um pouquinho da tua trajetória, para que todos entendam quem é o Igor e o que nós vamos falar especificamente aí para os empresários. Bom, primeiramente, Adão, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Da mesma forma, eu também te adjetivo dessa forma. Uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de ter conhecido. Bom, o Igor, ele é um paulistano, nascido na zona leste de São Paulo, filhos de um metalúrgico e de uma dona de casa. Como ela mesma diz, minha mãe como uma roceira, mas pessoas do bem que conseguiram dar uma boa criação. A partir desse momento, trabalhei desde cedo com os meus pais num comércio que era uma pizzaria, e aí ali eu tive a oportunidade de me ingressar na faculdade de Ciências Contábeis, e aí eu fui para uma empresa chamada Terco, que depois virou Terco Grant Thornton e depois para Ernst Young. Rapaz, são grandes, hein? E depois da Ernst Young eu tive a oportunidade de trabalhar na IBM como consultor. Da IBM fui abrir um próprio negócio, que foi o momento que eu me migrei da capital para o interior, que foi para a cidade de Bauru. E da cidade de Bauru, eu saí desse empreendimento, fui para a gestão de um frigorífico, lá chamado Mondelli. De lá eu vim para um frigorífico na cidade de Leme. E aí, desde então, eu criei a consultoria que chama-se a Kybernon, que a partir daí a gente transforma a vida de empresários. Mas Igor, vamos lá. Hoje eu sei que você está focado, né, em BPO, em consultoria, ali para pequenas empresas, né, médias empresas. O que que te levou a isso? Que dor você sentiu no mercado que você falou, cara, eu tenho uma experiência que eu posso ajudar? Bom, as minhas experiências acabaram acontecendo dentro das grandes empresas. Só que quando eu vinha, eu vou te dar um exemplo, eu estava auditando as lojas Marisa. Então, uma estrutura gigantesca, uma estrutura onde tinha eh, gestão desde frente de caixa até, de fato, o RP, gestão sobre produtos. Então, na hora que eu chegava em casa, via meu pai e minha mãe sem nenhum tipo de sistema, nem planilha Excel não existia. Minha mãe fazendo conta de mais e menos no final de semana para saber se o resultado deu certo ou não pelo fluxo de caixa. Eu falei, o micro e pequeno empresário sofre alguma coisa aí que eu preciso ajudar. Então, desde 2002 é que eu tenho ajudado micro e pequenos empresários, o que virou uma profissão e virou algo é que esse mundo não mudou de 2002 para 2026. O pequeno empresário ainda continua sendo técnico, ou seja, fazendo o que ele sabe fazer, mas de gestão, o micro e pequeno empresário sofre demais. Já engata a pergunta que está aqui já, que o que que o empresário, por que ele tem dificuldade de separar empreender e gestão? A primeira coisa é que ele não consegue entender o que é investimento do que é sustento. Então ele acredita que abrir um negócio ele vai se sustentar naquele negócio. E na verdade todo negócio ele é um investimento. Então eu tenho R$ 100.000. De vez de eu colocar isso numa aplicação e ter 1% ao mês, eu gostaria de criar um negócio para que ele me dê mais do que 1% ao mês. Então eu pego 100 mil e construo alguma coisa que eu vou empreender para poder ganhar mais do que 1%. E não é essa a visão do empresário. Ele quer comprar um sítio, né, uma chácara, uma caminhonete nova, e então aqui você está dizendo em poucas palavras, e assim, o empresário, se ele soubesse que captar o dinheiro no banco, botando no negócio, que ele voltasse algo mais, é um bom investimento. Mas geralmente o empresário capta o dinheiro para usar em coisas próprias, é isso? E essa benfeitoria própria acaba acontecendo de uma Né? confusão.
entre aquilo que é da empresa e do que é dele. Mistura de caixas. Isso. Porém, ele não sabe nem qual é o resultado que a empresa dele dá. Se é possível, inclusive, que ele poderia ter aquela retirada. Ele confunde o que é regime de competência com o que é regime de caixa. Ele entende que o caixa está numa determinada situação, porém ele não sabe do resultado. Então, esses tipos de confusão que acaba acontecendo pela falta do conhecimento do empresário é que acaba gerando essas confusões, né? Tem algum caso, Igor, assim, que aconteceu, que assim, que mudou essa trajetória no orientar os empresários? Tem algum caso, sem citar nomes, empresas, né? Sim. Assim, falou, cara, aconteceu isso, uma confusão, eu ajudei eles, mas isso mudou a minha forma de se comportar perante os empresários. Tem muitos casos, né? Mas eu contei, inclusive, até num outro podcast a respeito desse, que para mim é o mais forte, assim. Eu estava para atender um cliente que já era conhecido, e aí eu vi o gerente do banco na recepção. Então eu olhei a marca do banco na camisa dele, eu olhei o documento que ele estava na mão, era um empréstimo de capital de giro. E ali rapidamente falei assim para a secretária, me coloca em contato com o dono antes de ele atender o gerente do banco. E aí eu pedi para ele 5 minutos, não mais do que 5 minutos. E aí eu pedi para ele o seguinte: qual é o teu faturamento? Ele é 1.800.000. Qual é hoje o teu custo? Ele é 1.200.000. Qual que é a tua despesa? Ele de 200 a 250 mil. Falei, tá bom, qual é a sua carga tributária hoje? É em torno de 10%. Falei, então tá bom. Então, na hora ali, o que que eu fiz de pergunta? Isso aqui, para a gente poder gerar o teu DRE, então a gente tem lá 1.800.000, tira 200, 1.600.000, tira 200, 1.400.000, tira 1.200.000, 200 mil. Então, de 200 mil para 1.800.000, este é teu lucro. Ok. Se eu vier hoje aqui comprar o teu produto, em quanto tempo você me entrega? Em 60 dias. Depois que eu receber o produto, em quanto tempo eu vou te pagar? Ele falou, ó, 30, 60, 90 e 120. Falei, e 150, às vezes, no caso. Falei, então a gente tem 150 dias de ciclo operacional. Então, se você hoje tem 1.200.000 de custo, acaba acontecendo de colocar mais 200 de despesa, você tem 1.400.000 em 5 meses para você poder sustentar a tua operação. Então, 5 meses vezes 1.400.000, você precisaria de 7 milhões de reais. Qual que é o valor do teu empréstimo? 400 mil. Falei, não vai dar nem pro cheiro isso aqui. Aí ele falou, então é por isso que eu estou no 8º empréstimo. Então, naquele momento, só pelo fato de a gente entender o ciclo operacional, o ciclo financeiro e econômico de uma empresa, a gente já consegue identificar problemas no caixa. E é coisas que talvez o pequeno não tem condição de entregar. Então a gente às vezes pede um DRE, ele não tem. A gente pede um fluxo de caixa, ele não tem. Então a Pede gente para o precisa, contador. né? Pede e o contador não E o tem. contador, muitas das vezes, o pequeno, não oferece ao fisco 100% daquilo. É. E acaba acontecendo de o contador também não ter a informação correta. E quando você vai pegar um balancete com o contador, está atrasado de 4, 5, 6 meses atrás. Então acaba acontecendo a gente criar o número para ele. Por isso foi criado o BPO. É. Mas hoje o que, que eu percebo, né? O pequeno empresário, às vezes por necessidade e às vezes por falta de conhecimento, ele tende a uma centralização. Ele quer produzir, ele quer vender, ele quer ser o cara que controla as pessoas, ele quer fazer tudo, ele centraliza. Qual é o custo real disso? Qual que é o problema disso, de ele não entender como funciona uma empresa, querer fazer tudo para economizar? Qual que é o custo disso, Igor? Adão, aqui a gente está num podcast chamado Forjando Líderes. O grande ponto de um micro e pequeno empresário é ele não ter sido forjado um líder. Porque não acreditar nas pessoas é, de fato, ele ter tido um ponto de incompetência, vamos se dizer assim, de não ter contratado a pessoa certa para o lugar certo. O que acaba acontecendo é que ele acaba não liderando e não acreditando nas pessoas que executam aquele trabalho. E aí você acaba não transferindo.
E hoje ele quer muito mais a transferência do que está nas mãos do que está na mente. E era só ele ter transferido o que está na mente dele para o coração do liderado do que ele querer transferir a uma nova mão de fazer. E ninguém vai fazer como ele faz. E como o empresário pode perceber que ele deixou de ser líder e passou a ser ali um faz-tudo, vamos chamar, um bombeiro que fica só apagando incêndio? Como é que você consegue mostrar isso para o empresário? Que ele não está como líder, ele está ali o melhor funcionário. Ele é o melhor funcionário da empresa hoje. Como é que Só, você mostra isso para ele? só que o tamanho da empresa dele já não permite ele ser um só. Tanto é que a gente sempre pergunta: se ninguém é competente para poder trabalhar com você, manda todo mundo embora e fica só você. Ah, mas eu não consigo trabalhar sozinho. Então você precisa de pessoas. Então transfere o que está na tua mente para o coração dele. E aí é onde as empresas hoje não têm uma missão, elas não estão fundamentadas em valores, elas não têm uma visão de onde ela quer chegar. E aí ela acaba não transferindo isso. Então abre-se uma porta, abre-se um local, e aí ali acaba que a gente não tem essa transferência. Então, compilando um pouquinho o que você está dizendo, Igor, qual é o momento assim que o empresário precisa entender que ele tem que profissionalizar? Porque ele, claro, ele vai começar a empresa ali, geralmente ele, às vezes contrata lá um estagiário, mas a empresa começa a crescer, né? E começam os problemas. Quando é que ele percebe que ele tem que profissionalizar? Eu acho que a profissionalização ela deveria já acontecer desde sempre. A gente tem uma mentoria que chama de planejamento estratégico. Eu tenho pessoas hoje que estão trabalhando sozinha e que já faz a mentoria com a gente. Ela já está preparando a empresa dela justamente para esse crescimento. As empresas elas quebram no crescimento, justamente por essa falta de estruturação. Então ela por falta de processo, falta de estruturação, e geralmente quando você atende 10 clientes, não são os mesmos processos e a mesma configuração de negócio para atender 20, que não é a mesma de atender 50 e que não vai ser a mesma de atender 100. Igor, você já ouviu isso do empresário? Falar, eu sou muito pequeno para profissionalizar ou criar processos. Todo o tempo. Só que as respostas a Amazon começou numa garagem, a Google começou numa garagem. A única diferença é que elas já tinham pensamento de empresas grandes. Então, o grande problema hoje é o empresário também não querer crescer. E se ele não crescer, pelo menos o que a inflação cresceu, então ele já está fadado à morte. Então, Igor, pelo que você está me dizendo, é até uma coisa, uma reflexão bem interessante, né? Primeiro, o empresário ele precisa crescer por dentro, De fato. saber que ele tem que ser um líder e depois a empresa dele vai crescer, porque se a empresa dele crescer e ele não, a tendência a dar errado é muito grande, é isso? É, com certeza. Só que qual é o momento que a gente consegue entender que o empresário necessita do entendimento dele que ele precisa crescer? Então, assim, ó, até hoje ninguém me ajudou, até hoje eu cresci dessa forma, até hoje eu não precisei de ajuda, não vai ser agora que eu vou precisar. Então, tem alguns momentos que ele não entendeu ainda que ele precisa de crescimento. E aí, quem é que vai ser a pessoa que vai fazer com que ele pense dessa forma? Esse é o grande momento da vida do empresário. E você percebe que esse problema acontece na hora que a pessoa vai envelhecendo, na hora que ela está começando o negócio. Porque a gente sabe, né? O empresário envelhecendo, a empresa tem três caminhos, né? Sempre é três caminhos. Ou ela é vendida, Sim. ou ela é sucedida, né? Sucessão ali dos Ou é a filhos de morte. alguém, ou ela morre. Exato. E aí o empresário, a hora que ele começa a ficar endividado, ele fica desesperado, ou ele está envelhecendo, ele também, eu não tenho sucessor. Quais são os caminhos que você orienta aí os pequenos empresários? Cada um vai ter um momento diferente, porque eh, os empresários, cada um tem um pensamento diferente. Ele nunca vai pensar no futuro. E se ele pensasse, ele estaria se planejando. Até porque também não, a gente precisa manter o legado de hoje para a gente poder construir o amanhã.
Mas o que eu quero dizer é que pelo fato de ele não ter o planejamento, ele acaba chegando a um determinado momento que ele vê que ele eu estou com um exemplo real agora, de um empresário virar e falar o seguinte: "Os meus filhos não querem nada disso. Eu não tenho agora mais idade para eu poder colocar todo o gás, toda a energia que eu Que eu poderia preciso. colocar. Então a única coisa é preparar ela para venda". Então é exatamente isso que você disse agora, de fato são esses 3 caminhos. Ainda bem que ele está pensando assim, né, porque muitos deles deixam a empresa minguar e depois fica até devendo, né, Mas cria aí problema. mas o ponto é que a maioria deles não entende qual é o momento da empresa. É, E aí então vende no momento errado, dá sucessão no momento errado, ou já na verdade já morreu e só ele não enxergou ainda. é. Mudando um pouquinho o assunto, né, Igor, eu sei que você trabalha com BPO, faz BPO. O pequeno empresário, o empresário lá que está começando, é interessante ele fazer um BPO e por quê? Vamos lá, a gente está falando em crescimento agora. Ele é muito bom tecnicamente naquilo que ele faz. Então, vamos dar um exemplo. Ele tem ele é dono de um restaurante. Só que ele não entende de fluxo de caixa, ele não entende de DRE, ele não entende de gestão, ele não entende de nada disso. Mas ele faz uma boa comida e ele serve uma boa comida. Então, nesse momento, o BPO ele serve para quê? Faça o que você faz de bom e você entrega para a gente o que a gente consegue fazer de bom. Então a gente une forças, justamente para ele poder crescer com sustentabilidade. Então, aonde é o ponto de ele fazer o que ele faz de bem, então ele vai cozinhar, ele vai colocar a comida nos recheios, ele vai atender bem e ele vai satisfazer a pessoa que entrou dentro do restaurante dele. Por um outro lado, nos bastidores, tem alguém fazendo lançamento de notas, fazendo contas a pagar dele, fazendo fechamento de caixa dele, verificando se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se o fluxo de caixa dele está positivo, se está negativo. Então, alguém entregando a ele coisa que ele nunca teria condição de fazer. Então, por isso que ele acaba contratando o BPO. E qual que é a diferença do empresário contratar um BPO ou contratar uma pessoa e delegar tarefas operacionais? Porque o BPO vai fazer algumas tarefas operacionais, né? Sim. Mas qual que é a diferença aí? É custo, a diferença é qualidade, a diferença é o quê? Vamos lá. A gente tem pessoas qualificadas para poder trabalhar na área financeira. Só que ele tem uma estrutura pequena e ele não consegue arcar com uma pessoa. Se ele contrata uma pessoa hoje, se ele for pagar o que ele tem condição de pagar, ele vai contratar uma pessoa que não tem uma qualidade técnica tão boa a ponto de oferecer para ele o que é necessário oferecer. Então, o que que a gente faz? Tem um corpo técnico muito bom para que a gente possa oferecer para ele os números com qualidade, a ponto dele então pagar menos do que uma pessoa com má qualidade de trabalho. Igor, então quais são as áreas que o pequeno empresário pode, investir num BPO que ele vai ter retorno com certeza? Quais as áreas? O BPO ele vai gerar números para eles. Então a gente vai dar um DRE. Chega no DRE, a gente apresenta o DRE para o cliente. Ó, você teve lucro, você teve prejuízo, você teve prejuízo porque o teu custo é que está muito alto pelo seu ramo de atividade. Então a gente dá uma condição estratégica para ele, a ponto de começar a dar a ele insights daquilo que ele é como empresa. Então, ó, ele não se achou como público, ele não se achou ainda como o ticket médio, ele não se achou com relação à precificação, ele não se achou ainda como liderança de pessoas, ou a estrutura do negócio dele tá errada. Então, exemplo, você pega uma folha de pagamento onde 30% da folha de pagamento é referente a uma determinada área. A hora que você vai ver o faturamento daqueles produtos que saem dessa área é 12%. Então, espera aí. Ali a gente consegue já mostrar para o empresário que aquele faturamento que ele está tendo, com relação à proporcionalidade de folha de pagamento, não está batendo. E ele nunca enxergou isso, porque ele só enxergava o valor total da folha. Então, tem coisas estratégicas que a gente consegue ajudar o cliente. Então você está me dizendo o seguinte, que o BPO para o pequeno empresário encaixa bem, ali de um administrativo, na parte de contratação de pessoas, ajudar ele também,
na parte de estratégia, né, tanto a parte, essa gestão estratégica, preço, processo, e acho que falando das principais ali para o pequeno empresário, né, que a gestão é a parte ali contábil em cima do DR, não na contabilidade em si, mas o que os Contabilidade números, gerencial, é. contabilidade gerencial, e também ali a contratação de pessoas, vamos chamar assim, a descrição do que as pessoas devem fazer, esse tipo de coisa. É aí que está vamos dizer assim, o melhor que um BPO para pequeno empresário pode entregar ou tem mais alguma coisa? Não, o BPO ele vai acabar, entregando a questão financeira, a estruturação do negócio dele de forma financeira. Tá. Quando a gente vai falar, por exemplo, de pessoas, a gente já entra num outro mundo. E geralmente o pequeno é aquele que contrata aquela pessoa que ele conhece: "Ah, eu acho que ela vai dar certo aqui". Aí o financeiro geralmente quem faz é a esposa, aí a pessoa que vai ser gerente dele, na verdade, é aquele sobrinho que acabou de entrar na faculdade, o que vai fazer a rede social é aquela, conhecida vizinha ali que está mexendo com isso, quem vai fazer o projeto de arquitetura geralmente é aquela a amiga do meu filho que está fazendo arquitetura. Então nunca é algo que é, de fato, uma qualidade técnica grande, porque ele está num pensamento ainda limitado. Bom, então em que momento o empresário deve entender, falou, puxa, eu preciso aqui de um BPO. E porque claro, já entendi. Então, quando for contratação de pessoas, vocês podem até orientá-lo na forma da contratação, né, de não contratar só pelo feeling, né? Sim, Olhar perfil, comportamento, o famoso exatamente. chá lá de comportamento, habilidades e atitudes, né, que a gente já conhece. Mas ali você orienta, mas de fato aonde o Igor, gera valor para o empresário é em processo, em custo, em operação, seria isso? É, porque ele não consegue entender a estrutura do negócio dele. E a estrutura de qualquer negócio, ele é faturamento, menos custo, menos despesa, lucro ou prejuízo. E tem algum faturamento? Porque às vezes tem lá o pequeno empresário, acho que ele acha que fatura pouco, ou ele acha que já tem um bom faturamento. Em que momento, a hora que o pequeno empresário chegou num determinado faturamento, falou, cara, já cabe um estrategista aqui, um BPO do Igor Mosqueto. Abriu a porta, já tem necessidade. O grande ponto é que eu já tive cliente de estar visitando ele e ele dizia o seguinte: Igor, você não está entendendo, eu faturo R$ 2 milhões por mês. Falei, e quanto você ganha? Não, eu não sei. Falei, então não adianta nada. Se você estiver faturando 2 milhões e está com prejuízo de 200 e 300, não adianta nada faturar 2 milhões. Eu tenho um amigo, ele é consultor, mentor também, ele até me mentor, ele fala assim, faturamento é vaidade. Então o empresário, eu quero aumentar meu faturamento você vai ganhar quanto É com isso? verdade? Ah, eu vou ter mais gente, mas é vaidade, só para você dizer que tem mais gente trabalhando com você? Total. Se você não tem ROI, esse negócio vai dar errado, né? Exatamente. E eu costumo falar muito pro meu pessoal isso, falar, olha, você tá na empresa, tá me ajudando, cara, mas se você não tiver ROI, eu posso adorar você, eu não vou conseguir manter você trabalhando comigo. E às vezes a pessoa acha até uma ofensa isso, né. Sim. E o empresário, quando ele tem o ego um pouco maior, ele não entende isso, ele acha que ele tem que ter uma empresa grande, um monte de gente trabalhando e aquilo dando prejuízo. E é exatamente o que você coloca ali. E quais os erros um empresário comete ao contratar um BPO? O que que você acha que ele fala assim: "Cara, ele contratou o BPO errado"? Ou ele contratou na hora errada. Quais os erros que os empresários mais cometem ao contratar um BPO? O BPO, assim como o escritório contábil, ele precisa de informações. Então, a gente chama de briefing, que a gente vai até o cliente para a gente poder mapear os principais processos dele. Se ele não entrega a informação em tempo hábil, a gente também não consegue executar um bom trabalho. Então, a gente precisa fazer isso em quatro mãos. Então, a partir do momento que ele nos entrega as informações, aquelas informações são lançadas, existe o fluxo de caixa dele, existe o DRE dele, existe todas as informações necessárias para que a gente possa dar ao micro e pequeno empresário exatamente este apoio. Quando ele não manda, a gente também fica capenga aí com as informações. E acontece, Igor, o pequeno empresário, ele tem sempre fácil todas as informações?
O que a gente pede é para fazer em tempo real. Então, por exemplo, ele saiu do comércio, foi numa papelaria, comprou alguma coisa de material de escritório. Já tira foto do documento, a gente recepciona e já tudo acontece. A gente tem hoje os sistemas que buscam os XMLs, né? Com Na o Ata Cefaz. mesmo já é mestre nisso. Vai e busca na Cefaz, a gente já consegue entender aquela nota. É só a informação de que, ó, essa nota de fato ela é real. Então, todas essas informações, elas sincronizadas, ela chega ao DRE, aonde a gente passa a ter a soma dessas informações, um formato onde a gente consegue ajudar o micro e pequeno empresário. E hoje a Vartos tem um sistema também chamado Vcash, hoje é RDV. O cara tira a foto da despesa, ele já, é o empresário, isso aqui é alimentação, isso aqui é combustível. Então aí facilitando aí a vida dos empresários também, né? Esse tipo de, eu nunca pensei nos BPO, né? Isso vai muito para as grandes empresas como relatório de despesa e viagem. Mas é muito inteligente, né, dessa parte. E hoje vocês usam o que lá? Um WhatsApp, por exemplo? Hoje a gente utiliza o WhatsApp também faz, por inteligência artificial, a transformação da informação, e aí a gente consegue, em alguns casos, já ter o próprio lançamento lá, só para a gente poder dar uma olhada no lançamento para ver se está certo e dar entrada no lançamento. Cara, que legal. Hoje é muita sofisticação, né? E isso ajuda muito ali o pequeno empresário, porque imagina ter que chegar com aqueles papéis, ter que lançar no sistema, né? Ele não faz isso. É, não tem como, né? Ele não faz O isso. empresário ele está muito preocupado, ele precisa vender, ele precisa relacionar, ele precisa produzir, ele precisa cuidar de pessoas, não dá tempo. Por isso que a gente coloca ele para fazer o que ele é bom, e É. aí dá para a gente o que a gente consegue ser bom também. E o que, que todo empresário deveria acompanhar, Igor? Assim, semanalmente, mensalmente? Os principais indicadores, eles acabam sendo baseados em um triângulo. Todo negócio ele precisa estar bem estruturado e numa conexão entre venda, entrega e financiamento dessa entrega. Então, se eu hoje vendo, né, vamos pegar aqui um copo, eu tenho capacidade produtiva de 1.000 copos e eu vendo 1.000 copos, o meu caixa está ali preparado para que eu possa comprar matéria-prima de 1.000 copos. Aí vem, eu preciso crescer. Esse crescimento vai para chegar onde? Eu preciso crescer 2.000 copos. A minha capacidade produtiva ela vai até 1.400. Perfeito. Então eu preciso investir numa estrutura para eu poder atender 2.000 copos. Eu tenho esse dinheiro? Então, é exatamente esse ponto. Venda, entrega e finanças. Então, de uma forma simples, como você explica para o pequeno empresário a diferença entre lucro, faturamento e geração de caixa? Faturamento é o que vem, lucro é o que fica. Então, quando a gente fala de geração de caixa, existe uma coisa técnica que não é muito difícil de a gente compreender. É a gente entender qual é o ciclo operacional. O ciclo operacional, ele é a soma do prazo médio de estoque com o prazo médio de recebimento. Quando eu somo esses dois, é o momento onde eu compro alguma coisa, eu vendo e eu recebo. Esse período, ele precisa estar menor do que o prazo médio de pagamento. Aí eu sou um gerador de caixa. Se isso acontecer de forma contrária, eu vou gerar caixa, porém eu sempre vou estar com ele negativo. Então a minha decisão é se eu onero esse capital para que eu possa ser um gerador de caixa com capital onerado, ou seja, antecipado, ou se eu sustento essa oneração com o meu capital próprio, para que eu possa ser uma pessoa que tenha o capital de giro necessário para que quando eu receber eu começar agora a fazer uma geração de caixa. Quando a gente fala de lucro, é justamente o exemplo que a gente acabou dizendo. Eu faturo 2 milhões, quanto sobrou? Quanto de fato a minha operação econômica acabou gerando de resultado? Então eu vendi 2 milhões, tive 1,5 milhão de custo, tive 250 de despesa, eu tenho agora 250 mil reais de lucro. Legal, então eu vou ter ali seus 12, 13% de lucro. Esse é o que ficou. Esse é o que vai me ajudar a gerar caixa.
E isso confunde muito o empresário, né, Igor? Porque ele, às vezes ele tá vendo um dinheiro entrar, mas ele tem uma despesa ainda que ele não pagou ainda. O dinheiro tá lá no caixa, ele vai lá e troca o carro, né? O pequeno empresário acontece muito isso. E a pergunta realmente é relacionada agora. Acontece ainda com muita frequência do pequeno empresário misturar ali as contas pessoais e da empresa? Total. Hoje ele não consegue entender. Esses dias eu até brinquei, né, que eu falei pro meu filho: "Ó, eu vou comprar tal coisa a hora que chegar o momento de o papai receber". Aí minha mãe estava do lado e falou: "Mas a empresa não é sua?" Eu falei: "Eu tenho salário". Então, o dia do salário é exatamente aqueles dias. Então, eu também sou um funcionário como qualquer outro. A diferença é que eu tenho uma distribuição de lucro, pelo fato de eu ter uma empresa. E os micro e pequenos empresários não entendem isso. Eu tenho um caso, Adão, muito bacana, que foi de um empresário que virou para mim e falou assim: Igor, eu preciso da sua ajuda e tal. E aí, na ocasião, eu falei para ele: se você tivesse que ter um salário, qual salário você teria? Isso há 6 anos atrás. Então, talvez a gente tenha uma correção de valor, muda um pouco a proporcionalidade, mas vamos lá. Ele falou: R$ 5.000 para mim seria um salário ideal. Só que logo em seguida ele falou para mim assim: R$ 5.000 eu não tenho condição de me pagar. Aí eu falei: olha só, eh, esse seria um salário de uma pessoa que estaria na mesma posição que você hoje? Ele falou: "É". Eu falei: "Então a empresa deveria ter a condição de pagar esse salário". Eu falei: "Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer seu BPO e você vai ter a tua vida normal. Quando chegar no final do mês, a gente enxerga isso aí, tá bom? Tá bom". Quando eu fechei, deu 7.200 e poucos reais. E a empresa teve 600 de prejuízo, R$ 600 de prejuízo. Acabou acontecendo de chegar na apresentação do resultado do BPO, ele virar para mim e falou: "Não, Igor, isso aí tá errado". Aí eu falei: "Esses R$ 80 de McDonald's, o que que é?" Ele falou: "Ah, isso aqui é meu". "Esse mercado aqui?" "Ah, não, isso aqui também é meu". "Esses R$ 30?" "Não, isso aqui também é meu". E aí ele falou: "Não, não, tá bom, ok". Então a gente verificou que os 5.000 que ele tinha uma noção de que ele poderia receber, ele conseguia, tocar a vida dele, na verdade era muito mais. Só pelo fato de ele ter dinheiro na conta da pessoa jurídica e dar segurança para ele de que ali teria. E ele não faz isso na pessoa física pela insegurança de ter. Então, é muito mais a segurança daquele fluxo de caixa diário que a empresa tem, e eu poder ter a retirada de R$ 30, de R$ 80, de R$ 300, disso, daquilo, e ele não ter a segurança de um salário que a empresa poderia pagar para ele. E como deve definir, Igor, como é que o empresário ele define o prolabore dele? É claro que o prolabore tem a parte que é tributada e tem o prolabore que muitas vezes o empresário tira como distribuição de lucro, que tem uma tributação menor, né? Agora a Sim. gente sabe que tem uma tributação menor. Como é que o empresário deve definir? Fala, poxa, o meu prolabore é tanto. É o quanto ele gera de valor para a empresa. Porque tem empresários que quer fazer o trabalho operacional e quer ganhar como patrão. Então, qual é o ponto? Se você tivesse que pagar para uma pessoa fazer o que você faz hoje, o quanto você pagaria? Então, eu tenho exemplos de, hoje, clientes que têm uma padaria e ele é o padeiro. Então, quanto você pagaria para o padeiro? Esse é seu salário. Se agora você quer, em cima do lucro, ter a retirada, a padaria é sua. E aí, sem problema nenhum. É legal, né? Eu estive com alguns empresários e assim, numa reunião, falou, qual que é a sua retirada? 50.000, outra 30.000, outra lá 5.000. Falou, não, eu pago ainda porque eu tô. Mas assim, um nível de consciência muito elevado entre essas pessoas, né? E realmente é o que você disse, Igor. É exatamente o valor, porque um C-level hoje ganha 50.000, Sim. né? 30.000 depende. E também o outro falou assim: não, hoje eu só retiro esses R$ 5.000 aqui por causa de algumas coisas que eu preciso lá. Mas a ideia é o quê? É eu ter uma profissionalização minha formação como um C-level. Quanto que ganha um C-level no mercado? Esse é o valor. O que acontece é que muitas vezes eu vejo muito entre os pequenos empresários, inclusive brigas que entra lá, tem um que veio já de uma consultoria, alguém de alto nível,
E aí vem o outro empresário ali que eles se juntam ali numa sociedade e essa pessoa sabe um trabalho técnico de produção. Sim, E justamente dá confusão ali, porque fala, cara, quanto ganha esse leve? Ah, ganha R$ 30.000. Quanto que ganha essa pessoa de operação ali? Um gerente, ah, ganha 5.000. E aí eles não conseguem se entender. Falam, por que você tem um salário de 30 eu tenho de 5? Porque o Prolabore, de fato, é o valor que você contribui. Resultado é outra coisa. exatamente. Então, cada um colocou 1 milhão na empresa, tudo bem. Então, o cara da operação ganha 5, se leva ou ganha os 30. Mas a hora que der o resultado, aí 50% cada um, 50% cada um. E a maioria das empresas que começam assim, elas têm problema lá na frente. Você já viveu isso? E eu ainda digo um pouquinho mais no sentido do seguinte: eu sempre tive a consciência, e eu posso até colocar um ponto de humildade do trabalho nesse sentido, de dizer que eu não sou um melhor conhecedor do teu negócio do que você. Então, eu entrar num determinado comércio, ele viveu os problemas, Hum. ele viveu exatamente as dificuldades, então eu não posso ali chegar ao ponto de dizer que eu conheço mais que ele. Então é uma diferença entre conhecer gestão e conhecer do negócio. Então tem empresários que ele precisa de ajuda na gestão, mas ele não precisa de uma ajuda naquilo que ele é muito bom, naquilo que ele conhece, que é o negócio dele. Então, quando a gente separa isso, fica mais fácil de ajudar e a gente ser ajudado a ajudar ele. Então, existe dois pontos aí. Interessante. E qual seria uma rotina financeira mínima que o empresário deveria ter na empresa? Qual que é diz uma rotina que geralmente eles não fazem, mas falou assim, não, o ideal numa empresa profissionalizada, pequena, média, grande, ele precisa ter essa rotina financeira. Existe um grande ponto aí, que é o micro e pequeno, ele trabalha muito. E o resultado, muitas das vezes, no início, ele é pouco. É negativo, às vezes. E ele se coloca numa situação aonde ele merece. Eu mereço descanso, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E esse merecimento, ele precisa estar sobre uma disciplina que ele não tem. Então, aquela disciplina de todos os dias fazer exatamente aquela mesma coisa, ele não tem. Então, a rotina dele é totalmente distinta do de ontem, o de hoje vai ser distinto de amanhã. E esse é o grande ponto. Se ele tem uma rotina de trabalho, onde ele tem exatamente aquilo para ver, ou que alguém veja aquilo para ele, você já viu, por exemplo, uma reunião para você. Não, ó, agora a partir do mês que vem vai ter uma reunião toda segunda-feira. No outro mês já não teve, já entrou em descrédito. Então, o grande ponto dos micro e pequenos empresários é a disciplina de uma rotina. Esse é o grande ponto. Antes mesmo de saber qual é a rotina certa, é ter o mínimo de disciplina para um mínimo de rotina. Então, entender o faturamento de ontem, entender as entregas de ontem, acontecer qual que vai ser a previsão de hoje, qual que é a entrega de hoje, o que, que eu estou precisando melhorar hoje, que aconteceu ontem. Então, essa rotina, com disciplina, ele acaba não tendo. Eu gosto de pensar, né, que se o empresário ele tem disciplina pessoal, a empresa terá disciplina. Então, se o empresário tem valores e princípios, a empresa terá valores e princípios, né? De fato. Não que ele seja perfeito, não é, porque nem ninguém é perfeito, né? Só Deus é perfeito. Mas esse é um grande problema. Eu vejo realmente e principalmente a pessoa muito jovem, né? Ele começa a falar, não, trabalhei muito, trabalhei até tarde, vou chegar mais tarde. É isso aí. E a empresa precisa dele cedo, né? Exato. Ô Igor, mudando um pouco de assunto, quando que ocorre o risco? Eu vejo como um risco, né? Deixa eu saber a sua opinião. A empresa crescer pode ser um problema? Totalmente. 72, 75% hoje das empresas que quebram, elas quebram no crescimento. Justamente por não entender exatamente esses pontos que a gente mencionou aqui. É não entender de caixa, é não entender esse triângulo, que é a questão comercial, entrega e financiamento da entrega.
é justamente no momento que ele quer crescer, ele não entende da precificação, ainda mais agora com a reforma tributária que o segredo de tudo vai estar na É, precificação, o segredo vai estar no fluxo de caixa, porque agora você trabalhava com o dinheiro do governo, que é o imposto que você vai pagar o mês que vem, e agora você já está. pagar antecipado. Não antecipado não, no momento da venda, né? Exato, e aí agora você só sobrevive com o teu fluxo de caixa baseado na tua precificação. Então não tem mais você trabalhar com o valor dos impostos. Então tem muita coisa aí que vem e que a gente precisa trabalhar perfeitamente. Quais os processos o empresário deve cuidar antes de querer crescer? Todos aqueles que dão retrabalhos. Tudo aquilo que dá Tudo. retrabalho, ele precisa acertar. Então, ele identificou aquilo que deu retrabalho, conserta. Se ele fizer isso, ele só vai construir algo sustentável. Ele vai ter algo que ele possa caminhar um passo a passo. E nunca acreditar em pessoas, acreditar em processo. Não acreditar na pessoa no sentido de acreditar no talento que ela tem ou no desenvolvimento, não é isso. Isso faz parte do líder. Acreditar e dar as melhores condições para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Mas a gente ser dependente de processo e não dependente de De pessoas. KPI, você fala de indicadores ali que processos e indicadores, É né, que para se entender as pessoas. o processo ele estiver funcionando, a gente consegue colocar a pessoa ideal para poder pilotar o processo. O que a gente diz é o seguinte: o processo é o carro, a pessoa faz parte do. É o motorista, né? É o motorista. Então, qual é o melhor motorista para pilotar esse carro? É. Então, eu não estou para confiar no motorista, porque se eu trocar o motorista, eu preciso continuar confiando no carro. Então, é o processo e não as pessoas. E quando o empresário, quando é que ele percebe, quando ele entende que ele deve contratar um colaborador? Porque geralmente o empresário trabalha muito, fala, agora eu vou contratar alguém aqui para me ajudar. Em que momento ele deve contratar gente para ajudar? Sabe que essa é uma boa pergunta, não? Porque o empresário ele não consegue enxergar eh, o quanto ele pode agregar a mais de valor para que aquele investimento no funcionário passe a ser menor do que ele imaginava. É, Então, o ponto não é o momento, mas é o planejamento que ele fez. Então, olha, se eu passar a produzir tanto, eu preciso de tal estrutura e eu preciso de tal pessoa. Se aquela pessoa me chegar ao ponto de render tal coisa, então eu tenho o resultado que eu busquei. Então, é muito mais um ponto de planejamento do que um momento certo de contratar. e é possível, principalmente pequeno empresário, sei da preocupação deles, é possível o pequeno empresário delegar sem perder o controle? Achar, putz, eu vou ter que deixar minha empresa sozinha, vou deixar. É possível isso? É exatamente aquele ponto de a gente transferir o que está na nossa mente e colocar no coração dele. Então é o seguinte: o que é a minha empresa? A minha empresa, ela é uma transformadora de micro e pequenos empresários. Esta é a nossa missão: transformar. Baseado em quais valores? Primeiramente, os valores cristãos. Então, eu vou colocar isso na mente e no coração do meu colaborador. Colaborador, é o seguinte: você está aqui para transformar a vida do micro e pequeno empresário. E você vai levar dentro de si os valores cristãos para você também entregar junto com essa entrega que você vai fazer. Esta é a missão que eu estou passando para ele. Diferente de eu dizer para ele, ó, vai lá e faz tal coisa assim, assim, assado. Eu estou transferindo a minha mão. Se eu transfiro aquilo que está dentro da minha mente, eu consigo colocar isso dentro do coração dele. É. Eu estou entendendo, Igor, quando você fala de valores cristãos, é a preocupação com o outro, a formação do outro. O Exato, colaborador, a gente não forma para a gente, né? A gente forma ele para a vida. Ele escolhe trabalhar com a gente, né? exato, Então nós não isso é uma coisa do empresário, aquele que é vaidoso, que tem ego, ele atrapalha muito o negócio dele, que ele tem medo de formar gente para ser concorrente dele. E na realidade não. Na realidade ele tem que se especializar cada vez mais, ser melhor, para quê? Para que ele consiga iluminar para frente, né? Porque a empresa é assim.
o fato de você formar, construir vidas é um dos valores cristãos Muito grande, é. mais lindos, Amar né? a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. É, Com quem que a gente trabalha, Adão? Com quem a gente admira. é. Porque talvez eu esteja aqui hoje, porque eu te admiro. E talvez eu acredito Contrário. também o contrário. É. Então, a gente só se relaciona com quem a gente admira. Por que que existe muito turnover? Porque existe um ponto onde aqueles valores daquele valor que aquela pessoa acredita, ela não se Hum, conectou com o teu. é. Então, ninguém desiste de uma empresa, ela desiste do dono. É. Então, se o dono tem uma cabeça mesquinha, que ele está querendo só para ele, aquela pessoa vai sair de fato. Agora, se ele tem Isso. oportunidade de ter um crescimento e ter uma oportunidade ali dentro com quem ela admira, ela não vai sair. Isso é uma coisa muito interessante, né, Igor? Porque são vários fatores, né? Porque a hora que você forma o colaborador, você percebe a empresa tem que crescer, porque a pessoa vai crescer. De fato. E muitas vezes o empresário ele quer ficar daquele mesmo tamanho que as pessoas fiquem lá com ele para toda a vida. E não vai ficar. Por Não. quê? Porque tudo está em crescimento, tudo está em transformação, né? Então a empresa precisa crescer, para o colaborador crescer. Essa coisa dos valores, né? Eu acho que é muito interessante, eu gosto muito desse assunto, porque hoje o colaborador, falta gente no mercado, né? Os empresários reclamam muito disso, né? E na realidade é que você não conseguiu contratar as pessoas que têm valores semelhantes ao teu. Exatamente. E por dinheiro, as pessoas nunca ficarão na tua empresa, Exato. né? Eu sempre converso com o meu pessoal e quando eu, às vezes tenho, eu quero um aumento, falou, por dinheiro, você vai achar lugar melhor que aqui, Exato. né? Assim, mas para você crescer, para você se estruturar e aprender, não vai ter lugar melhor que aqui. Isso eu trabalho muito com eles. E muitas vezes, cara, às vezes chega um gerente, fala assim, eu quero eu quero um reconhecimento. E às vezes é merecido, merece, mas fala, olha como é que está a estrutura financeira, porque ele acaba sendo, ajudando a gente. Aqui a Vaz a gente trabalha com números abertos, tá? Todo mundo sabe os valores, tal, como tá a rentabilidade. Isso é bom. E aí, falou assim, olha, mas eu tenho que reconhecer esse. Você percebe? E aí a pessoa acaba sendo responsável, ela não acaba só olhando ela acaba olhando o outro. Exato. E aquela decisão, a pessoa, claro, ela pode escolher não trabalhar com a Vares, trabalhar com a gente porque existe lugar pagando melhor, Igor. Mas na verdade, quando ela escolhe ficar, ela está escolhendo por quê? Porque ela sabe que a empresa será justa com ela lá na frente. Ela sabe que ali ela sabe o trabalho que ela pode Os valores desempenhar, estão alinhados. alinhados. Porque muitas vezes naquele momento a pessoa quer realmente só reconhecimento porque ela precisa, né? Às vezes um filho estudando, às vezes está construindo uma casa, então é dinheiro que ela precisa. Então não conectou valores, a pessoa vai sair mesmo. E muitas vezes a gente já perdeu colaboradores aqui que saiu para ganhar menos. Mas por quê? Porque era uma multinacional, era o sonho da vida dela trabalhar. Ela ia ter tantas horas de viagem todo dia, e você percebe? E realmente, para mim, é uma coisa até que eu fico bem com isso. Por quê? Porque é o sonho da vida dela, Sim. né? E nós, como empresa, a gente trabalhou e preparou aquela pessoa para aquele momento, você percebe? E a gente pode trabalhar para que a nossa empresa passe a ser o sonho daquela outra pessoa. É, E quando isso acontece, é o ápice, talvez, da vida do empresário, que deveria pensar dessa forma, é preparar uma empresa para que ela possa ser eh, um excelente destino de uma pessoa. Então, por que que a pessoa ela está lá dentro olhando lá fora, se na verdade eu tenho que fazer com que os de fora queiram estar aqui dentro? é. Esse é o grande do desafio, né? Tem um conceito que eu tenho trabalhado muito, chama Leader-led Growth, né? O líder, né, sendo luz lá fora, né, Uhum, para que as pessoas enxerguem a empresa, e sendo luz aqui para dentro, sim. né? Porque e não quer dizer que ele é bonzinho, que as coisas passa pano. Não, não, não. Tem que cobrar, cobra. Tá faltando, não tá legal. Até porque se uma empresa ela começa a entregar mal, o concorrente vai entregar melhor, ela vai perder o negócio, Exato. né? Se ela cobrar o preço errado, ou maior ou menor, ela vai ter problema. Então
o líder ele tem que estar o tempo inteiro brilhando, iluminando, e não tem como se esconder mais atrás da mesa, né. O chefe antigo, talvez algumas empresas muito antigas ainda tem essa figura, mas a nova economia, né, esse conceito da nova economia, o líder tem que estar o tempo inteiro brilhando. Você pode ver o que acontece na Amazon, em grandes companhias, ali na Tesla, né, com Elon Musk, Jeff Bezos. Então esse conceito é muito importante para nós, pequenos empresários, que assim, é muito mais forte isso agora, né. Eu vejo como uma situação é onde esse modelo acaba trazendo um valor cristão que é a verdade. É, Então você imagina o não dá líder, para esconder, né, não dá embaixo da mesa, mais, né. não dá mais. É o líder viver uma mentira atrás das câmeras, sendo que quem está enxergando ele, quem trabalha com ele o dia a dia. Então, assim, o tempo e o silêncio, ele responde muita coisa. É, Mas nesse novo modelo, aonde você vai para as câmeras para poder falar, as pessoas que trabalham com você, ou elas dão veracidade àquilo, ou elas já começam a entender que ele não é o lugar dela, porque você prega a verdade e você não está com a é. verdade. Então, ali acaba trazendo a verdade em tona para sua equipe. E você vê que é um desafio muito grande para o empresário hoje, né, um empresário que quer continuidade, que quer deixar um legado, né, tanto na família quanto na empresa. Ele tem uma responsabilidade muito grande hoje, né, de valores justos, valores que transformam vidas, não de uma vida mais fácil, não estou dizendo disso, porque não é, Sim, né, na vida tereis tribulação, e empresa tem tribulação o tempo inteiro, o governo muda, apareceu um imposto que esqueceu, aparece lá um colaborador que lesou, né, aparece, você monta uma sociedade, o sócio não ter os mesmos valores te causa um prejuízo, então isso a gente vive o tempo inteiro, né. E mesmo assim a gente não deve perder a alegria, de né, jeito nenhum. não deve perder a alegria. E é bom, por isso que é interessante a gente falar isso em Forja de Líderes, porque muitas vezes o empresário ele tá lá sozinho na solidão. Primeiro, não fique sozinho, tenha lá um grupo de pessoas que tenham valores fortes, que podem te ajudar, né, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse podcast, esse webcast que a gente faz, é justamente para ajudar você, que você não está sozinho com as suas dores. Todos nós empresários temos dificuldade. E aonde se aprende? Na vida, na luta, né? E não tem. O Igor estava falando agora há pouco, achei fantástico. Nós podemos ajudá-lo com o financeiro dele, com o sistema, com tecnologia, mas um negócio, a forma de conduzir é dele, né? É dele. Não sempre vai ser dele. Muito bom, muito bom. E, cara, quando com o empresário, assim, eu acho que acontece muito. Você já percebeu empresário sendo ali escravo da empresa dele, sendo aquele empregado que ganha pouco, extorquido pelo próprio negócio dele por causa de ego? O principal problema de ele não querer ajuda é de fato o ego. O ego é: eu cheguei até aqui, não precisei de ninguém. Mas você está vendo que precisa. O ego hoje é o maior destruidor de De qualquer área, empresas, de de empresa, de área. lares, Claro, de qualquer coisa. é, Se você pegar uma esposa dentro de casa que tem um ego onde é ela que tem que mandar, o lar está destruído. é, Se você pegar o marido que tem um ego de que ele é que a pessoa dentro de casa, o lar está destruído. Se o pai tem um ego em cima, ele vai ter uma família destruída. Então, qualquer âmbito que a gente colocar o ego, a gente acaba colocando uma destruição. E quando a gente fala de valores cristãos, é, se a gente for até o início de tudo, o pecado só entrou no mundo devido ao ego. é, exatamente. Mas Igor, já estamos caminhando para o final, né? Tá muito bom esse bate-papo. Olha, pulei muitas perguntas, viu? Porque senão isso aqui vai ficar muito longo. E o empresário sempre tem pouco tempo. Então centralizei nas perguntas mais importantes. Mas agora perguntando para você, Igor, sempre faço três perguntas finais no nosso programa. Qual foi o momento que você percebeu ali na sua trajetória
uma história, assim, que te forjou como líder, falou: "Cara, a partir de agora é comigo". Vou repetir então a história da subida. Eu estava encaminhada com meu filho e fui até a casa da minha sogra, caminhada, que ela mora perto de casa, e na rua dela é uma subida. E eu estava vivendo exatamente uma situação dentro da empresa, e eu peguei o meu filho e eu comecei a subir, e ele começou a reclamar. Rapaz, pelo amor de Deus, a gente vai subir tudo isso, a gente vai fazer tudo isso. Não, não, pelo amor de Deus. Eu naquela situação, eu falei, não, eu vou pegar esse menino de jeito. Só naquele momento eu refleti, eu falei, se eu fizer qualquer coisa contra ele agora, eu não ensinei nada. Então eu baixei com ele e falei, filho, a subida ninguém gosta. A subida ela dói, ela incomoda. A subida ela chega ao ponto de você entrar num ponto de incômodo que você quer desistir. Então é mais fácil você voltar do que você continuar subindo. Então vamos fazer o seguinte: o objetivo é a gente chegar lá em cima. Então olha para o chão, dá um passo de cada vez. A hora que a gente der um passo de cada vez, a gente vai chegar lá. Mas não olha lá para cima. Porque você vai querer chegar lá e não está distante. Então a gente não vai chegar tão logo quanto você quer. E a gente continuou. Ele deu uma rateada umas duas, três vezes e tal, e a gente continuou. Quando a gente chegou lá em cima, eu pedi para ele olhar para baixo. E aí eu disse para ele, filho, chegamos. E esse é o grande ponto. Só chega quem não desiste. É. E a gente não desistiu. Então, exatamente isso. A subida, ela causa dores, ela causa incômodo. Mas a gente está numa subida. Que grande lição para o filho, né? E é a mesma lição que a gente precisa trabalhar com os nossos colaboradores, né? Muitas vezes eles estão lá para desistir, né? Trabalho demais, né? Eles querem a folga, né? O que que é a folga? Ah, eu quero ganhar mais, mas o mês que vem o trabalho vai estar puxado, vai desistir da mesma forma. Mas quando ele entende que ele vai chegar algo maior aos filhos também, é muito importante esse trabalho que você fez e viu. Mas tem uma outra pergunta também é muito importante, Igor. Qual é um princípio que você não negociou durante a sua trajetória e isso te custou caro? Sem falar nomes e empresas, claro, né? Qual é o princípio que você não negociou? Falou, não, daqui eu paro e falei, e isso te custou caro. Eu não digo que custou caro, mas eu digo que eh, traz algo que incomoda as pessoas. Mas a partir do momento que eu tenho como valor cristão também, lá em Romanos está escrito que a gente precisa fazer tudo para Ele, por Ele. Se a gente pensar dessa forma, a gente já não faz mais nada para ninguém aqui na Terra. É, Então, se a gente faz o melhor para Deus, na verdade, quem está recebendo o que a gente está fazendo, recebe por tabela o melhor. Então, esse valor eu passei a ter ele de forma inegociável. É entender que a gente faz não para o nosso próximo, mas primeiramente para Deus. é muito interessante isso, né? Porque também quando a gente faz alguma coisa que não deu certo, você percebe que fica mais leve, né? Fica mais leve porque se eu estou trabalhando para o Criador, para Deus, e aquele negócio não foi para frente, quer dizer, assim, então Mas Deus não você queria passa a ter a aquilo. certeza de que vai dar. Não, mas tem Porque, coisa que não era para dar mesmo. Muitas vezes de tem. fato, é a falta da guia da gente. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha umas coisas assim, quando o pessoal acha que lá em Efésios, eu não lembro, talvez você lembre, perguntava, mas e agora? Para onde a gente vai? Né? Que lado? E ele falou: não, eu fui para a direita e Deus me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda, ele me mandou para a direita. Então, esse contexto que você coloca nos deixa muito com humildade, né? Quando a gente está como servo, quando a gente está lá para atender as pessoas, né? Eu tenho um sonho aqui como empresa, eu quero ter uma empresa grande, cheia de gente trabalhando, né? Gente formando gente, né? E eu não consigo agradar todo mundo, né? Muita gente sai no meio do Sim. processo, né? Muita gente, como eu te disse, sai para ganhar menos numa multinacional, ou mesmo, às vezes não bate os valores, mas você percebe, fica mais leve.
Sim. mais leve, porque não era mesmo o momento, não era. Porque teve um discípulo que perguntou quem era o maior. É, é verdade. E ele disse: o maior é aquele que serve a todos. Então, é o que serve. E o maior ainda de todos é aquele que serve a todos. É. E se a gente for ver, de fato, quando a gente serve, a gente vai estar numa posição maior. Você vê, você senta à mesa para estar no restaurante, quem te serve está acima de você. É, Você está, mesmo sendo garçom. de fato. Então, aquele que está para servir, ele sempre vai estar numa posição maior. Só que a gente quer estar numa posição maior pelo ego de novo. É. E aí entra o ponto de a gente nunca pensar em estar servindo o próximo. Então, quem é o maior é aquele que serve. Igor, uma última pergunta. Se alguém que trabalhou com você, conviveu com você, vamos dizer que fosse seu último dia hoje, o que que você gostaria que essa pessoa dissesse sobre o Igor? Adão, eu não vivo muito eh, em prol daquilo que as pessoas acham. Eu tento viver para mim e para minha família, porque a gente vai ter muitas divergências de opiniões, até pelas experiências que as pessoas viveram. E talvez as mesmas pessoas vivem experiências diferentes com você. Então, em momentos diferentes da sua vida, ela vai ter percepções diferentes. Mas o que não pode mudar é exatamente quem você se tornou. A verdade que você carrega sobre si. Então, quem você se tornou para você é muito mais importante, porque a melhor companhia para você é você mesmo. Então, você achar que você está se tornando uma pessoa melhor é você ter a humildade de todos os dias fazer uma autoavaliação se de fato você está se tornando melhor. Então, a opinião dos outros, na verdade, nesse ponto eu nem levo em consideração, mas o quanto eu levo em consideração a quem eu estou me tornando para mim e para minha família. Muito bom, Igor. Foi muito bom falar contigo nesse sétimo Forja de Líderes e já fazendo aí as considerações finais, né? Igor, muito obrigado, tá? Gastar, investir esse tempo com a gente, investir esse tempo em empresários aí que estão aprendendo a vida, em liderar empresa, criar um negócio, entender como funcionam as coisas e suas considerações finais aí para a gente fechar o programa. Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente também até o teu tempo, que também não é fácil, e é um investimento de ambos os lados, mas que para mim foi um enorme prazer. Eu quero dizer que a partir do momento, né, da vida da gente que a gente entende que o passado ele só é histórias, Experiência. é o futuro ele é um mistério, ninguém conhece ele, e que o hoje é um presente que Deus nos deu, é a gente viver o hoje. E hoje, para mim, está sendo esse privilégio. Legal. Então, é viver o momento, degustar o momento. Então, para mim, está sendo um presente. Então, eu quero agradecer imensamente e dizer ao telespectador que é aquele que vive para o próximo, vive muito melhor. É. Bom, estamos encerrando o sétimo Forja de Líderes. Aqui a gente mostra que o líder ele nasce, ele é forjado ali no fogo do processo. Nada é simples. Se você ganhou alguma coisa e não está preparada para ela, você vai perdê-la. Então se prepare, esteja preparado, vai lá, aprende a falar, aprende a vender, aprende a entregar, aprende a servir e com certeza você será uma pessoa melhor, terá um negócio melhor e construirá algo de valor aí, deixando o seu legado. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.